Fala da Janja, eu vou passar para a Thaís Bilenque, que também quero uma análise dela geral sobre a entrevista de ontem da Janja e essas falas polêmicas que estão repercutindo muito. Outra foi a fama dela de gastadeira, né? A Janja é alvo de muitos memes, acusações e até mesmo muita mentira pelas redes sociais. Isso foi questionado a ela e ela falou que essa fama de gastadeira é pura misoginia. Eu já fui muito atacada. E essa questão que você falou da gastadeira é exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. Eu viajo, faço muitas visitas, faço relacionamentos. Eu acho que eu trago da minha formação, dos meus anos de profissional, né, na área de responsabilidade social e sustentabilidade, de fazer esse papel de articulação. Eu acho que algumas coisas que aconteceram, eu não vou ficar aqui jogando, né, confete que não é meu, mas muitas coisas que aconteceram foi dessa articulação que eu gosto de promover, de sentar as pessoas para conversar. Ela diz que sofre muita misoginia e sofre, né, o Thaís? Sofre, Fabíola, ela sofre misoginia. O problema é que ela cometeu uma contradição fundamental nessa entrevista, né? No momento em que ela sai em defesa da Michelle Bolsonaro, critica a violência de gênero, fala da campanha dela contra o feminicídio, ela ao mesmo tempo se coloca em disputa com outras mulheres como se precisasse, porque ela é a primeira-dama no momento, porque o marido dela se elegeu presidente da República, mas não está em disputa com a Michelle por nada, por nenhum cargo, né? Nem sequer ela pretende ser candidata, não anunciou nada disso. Então, ela se colocou num papel em que, de um lado, ela está estendendo a mão e, do outro, ela está dizendo para as outras todas que ela é melhor que qualquer uma. É uma contradição, né? Numa postura de quem se quer feminista. Inclusive, e essa questão de ela falar que é a que mais trabalha e tudo mais. Quem vai chegando por aqui é alguém que fez o podcast da Janja, agora está fazendo o podcast de Michelle Bolsonaro. Ela também é escritora, também é feminista e é a nossa repórter especial Adriana Negreiros conosco a partir de agora, falando de Janja e de Michelle. Ela tem inclusive apuração sobre essa declaração da Janja, como é que isso está repercutindo também no meio feminino e também no meio político. Olá, Adri. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, turma. Sempre um prazer, Fabíola. Vamos lá, o que você apurou aí? Eu conversei com pessoas do PT e também com gente próxima a Michelle. E eu queria começar contando como foi que o pessoal próximo a Michelle recebeu essa manifestação de solidariedade da Janja. Uma pessoa bastante próxima a ela classificou a fala da Janja como oportunista. Disse o seguinte, primeiro, ficou muito incomodada com a frase da Janja sobre ser a única primeira-dama que trabalhou efetivamente, disse que isso desmerecia o trabalho que a Michelle desenvolveu no governo e dizer também que há um certo, né, nas palavras dessa pessoa, oportunismo da Janja em tentar surfar numa onda, né? Porque só se fala sobre a Michelle muito recentemente foi considerada a mulher mais poderosa do Brasil por uma pesquisa feita há poucos dias. Então, isso foi lido no entorno da Michelle não como um aceno, como uma manifestação de simpatia, mas como um oportunismo. E eu conversei também com pessoas do PT que têm uma certa proximidade com os filhos de Dona Marisa, para saber como eles reagiram a essa fala da Janja, se ficaram incomodados com uma possível crítica à Dona Marisa. Então, eu percebi que há duas versões divergentes em relação a isso, não exatamente divergentes, mas uma diz o seguinte, que os filhos podem até ficar muito incomodados com essa frase da Janja, mas jamais virão a público fazer qualquer crítica a esse respeito. Por outro lado, há quem diga o seguinte, há um reconhecimento por parte dos filhos e de muitos militantes do PT de que a Dona Marisa era uma primeira-dama muito diferente em estilo da Janja, porque foi uma mulher que optou sempre por ter uma atuação muito mais no espaço privado, né? Ao passo que a Janja tem esse apreço pela vida pública. A Dona Marisa era uma mulher que, inclusive, nem fazia questão de viajar, nem fazia questão de acompanhar o marido nas agendas internacionais, preferia até ficar em Brasília. Ao passo que a Janja não.
faz muita questão, né, se coloca como essa figura, né, articuladora internacionalmente. E aí é também um aspecto, né, que gera incômodo em pessoas que foram muito próximas da Dona Marisa, que é isso que o Sakamoto mencionou agora há pouco, que é um certo irreconhecimento por parte da Janja de que a Dona Marisa desempenhou um papel absolutamente essencial nos bastidores, que foi assegurar a tranquilidade da vida privada do Lula, para que ele tivesse, inclusive, liberdade e tempo para se dedicar à vida pública. O Lula não teria se tornado o líder que se tornou, o líder internacional que se tornou, se não houvesse alguém cuidando dos filhos dele. Quem criou os filhos do Lula enquanto ele tinha a oportunidade de trabalhar, de viajar pelo mundo, de se consolidar como esse grande líder que ele se consolidou? Não fosse quem cuidaria das crianças? A Dona Marisa fez isso. A Dona Marisa desempenhou um papel fundamental, que é um papel que milhares de mulheres desempenham todos os dias, assegurando que a vida privada dos homens com os quais elas se relacionam esteja devidamente resolvida para que eles só tenham tempo para brilhar. Então, essa frase da Janja também foi lida por pessoas que tiveram uma relação com a Dona Marisa como uma falta de reconhecimento da parte dela em relação a esse trabalho da Dona Marisa. Interessante, a Mônica está falando aqui em relação à atuação da Marisa, né? Existe muita comparação, né? Aliás, quando a gente trouxe no podcast, né, essa declaração, essas questões da Janja em relação à Marisa, o meio do PT também fica muito incomodado, né, Mônica? Como Marisa é tratada por Janja, né? Mas assim, eu acho que só tem uma coisa, eu acho que a Marisa viajou bastante com o Lula, na verdade. A Marisa, inclusive, era criticada porque dizia que ela só ia nos roteiros assim, de primeiro mundo, né? Ela foi para o Reino Unido, ela foi para a China, ela foi para o Japão, ela foi para a Índia, ela foi para Israel. Por que eu sei disso e tenho essa memória? Porque o Ricardo Stuckert ficava me mandando as fotos da Marisa nessas viagens, né? No Muro das Lamentações, foi para o Vaticano, enfim, mas o que eu acho que tem uma diferença meio básica é na história das duas, né? A Dona Marisa, muito jovem, ela virou a mulher do Lula, que era um personagem, uma celebridade desde 1978, né? Então, a Marisa já era uma pessoa conhecida e já sabia o que era ser uma pessoa pública e sofreu muito, porque o Lula não tinha o poder que tem hoje, sofreu muitos preconceitos, inclusive ela, junto com o Lula, naquela jornada desde 78 até chegar à presidência da República, quando, enfim, ela entrou no palácio ali, pela rampa da frente. Então, eu acho que quando a Marisa chega, Fabiola, ao cargo de primeira-dama, a Marisa não tinha nenhuma necessidade de aparecer, não tem nenhuma necessidade de ter protagonismo, porque ela já teve a vida toda. A vida inteira da Marisa, desde jovem, foi ser a mulher de uma pessoa super famosa, super conhecida. Eu acho que a Janja, ela acabou tendo uma outra relação, porque a Janja tem hoje 60 anos, eu sei porque ela casa mais ou menos comigo, ela tem próximo de 60 anos, não sei se ela já fez 60 anos, e agora ela virou uma pessoa famosa, agora ela virou uma celebridade, agora ela virou uma pessoa pública, conhecida, que tem palco, que pode falar. Então, eu acho que a relação dela com a questão de ser uma celebridade, uma pessoa famosa, pública, é diferente da relação que a Marisa teve. A Marisa já teve isso desde cedo, estava acostumada, vamos dizer assim. Mas aí, só para finalizar meu comentário, eu queria só acrescentar aqui um personagem que eu acho ótimo, uma primeira-dama que eu achei sempre ótima, que foi a namorada do Gabriel Boric no Chile. No Chile, por causa da ditadura, a mulher do Pinochet tinha muito poder. Ela coordenava orçamentos, ela tinha fundações sociais, dinheiro, e todas as primeiras damas acabavam herdando. E ela simplesmente abriu mão de tudo isso, ela reorganizou o poder para que essas fundações fossem para ministérios técnicos, e depois ela falou, tchau e benção, porque eu preciso me dedicar ao meu desenvolvimento profissional, não tenho tempo para ficar aqui. Então eu me recordo até que ele veio para a posse do Lula e veio com a Camila Valleiros, que era ministra dele, e não veio com a namorada. Ela aparecia muito pouco porque ela dizia que tinha que se dedicar à profissão dela, né? Então é um outro tipo de primeira-dama, assim, tem primeira-dama para tudo. Mas, enfim, eu acho que a diferença entre a Marisa e a Janja é muito dessa maturidade em relação ao poder, né? Que a Marisa, quando chegou, já sabia o que era.
ter poder, porque o Lula tinha poder de opinião, era o presidente do maior partido, a maior liderança do maior partido de esquerda do Brasil, então ela já estava mais acostumada a isso. Essa é um pouco a minha avaliação, Fabiola.